Aí de uma situação, se eu não me engano, o Santos nunca foi rebaixado, é isso? É um time que está acostumado a jogar na elite há muito tempo, né? O Santos Futebol Clube está rebaixado para a Série B de 2024. Pediu desculpas. E agora a torcida grita time sem vergonha para o time do Santos. Na linha de fundo, ele pode invadir a área, ele limpou, ele entortou, ele cruzou, cabeçada, gol! Faz um gol, Vasco, pelo amor de Deus. Gol do Flu. Ele pro Paulo Henrique, agora pela ponta direita, Paulo Henrique vai invadir a área, arriscou, linha de fundo, cruzamento, Verrete! Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo o vídeo do dia seguinte, a ressaca boa, depois do término do Campeonato Brasileiro, com a permanência do Vasco na primeira divisão e muitas notícias para você. Então já vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, me dá essa força. Ontem demos um salto, estamos chegando a 100 mil inscritos, tá muito perto. Acho que até o final desse ano ou início de janeiro a gente bate a meta para colocar a plaquinha do YouTube aqui, beleza? Bom, falar da minha parceira, o XBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Hoje tem Tottenham e o West Ham, estão pagando 1,78 na vitória do Tottenham, 4,36 no empate, 4,41 na vitória do West Ham. O City ontem cagou o bilhete de muita gente, né? E eu entrei nessa também. Enfim, o link tá no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, se você fizer no valor de até R$ 1.200. Eles vão dobrar em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2023. Olha, eu tenho uma ordem de muita notícia para você, mas eu vou começar trazendo uma notícia urgente. Saiu agora há pouco no GE. O Paulo Brax não é mais executivo da SAF do Vasco. Ele acaba de ser demitido pela 777. Essa é a informação. Ele ontem, depois da confirmação do Vasco na primeira divisão, foi à entrevista coletiva, fiz uma publicação no Instagram falando que o covarde botou a cara, porque o Vasco passou por vários problemas por causa de um planejamento errado, um planejamento pífio feito por ele, e pela 777, obviamente, só que ele não teve a hombridade, a coragem, a honestidade de meter a cara nos momentos mais difíceis para dar satisfação ao torcedor. O covarde se escondeu o tempo todo e usou a figura do Ramon Dias. O Ramon Dias é que teve que estar à frente o tempo todo no meio dessa turbulência que foi o Campeonato Brasileiro para o Vasco, que brigou o tempo todo para não cair. Pois bem, a 777, através do CEO Lúcio Barbosa, demitiu o Paulo Brax, alegando que a expectativa criada com os investimentos, com as contratações, não foi condizente com o desempenho do Vasco no Campeonato Brasileiro, e também a demora para conseguir um técnico depois da demissão do Maurício Barbieri. E esses são os fatores que pesaram para a demissão do Paulo Brax, que até então achou que ia tocar o projeto para 2024. Ontem, né, meteu a cara para sair na foto de Salvador, dizendo que estava indo para a Europa, para uma reunião, que já iam planejar 2024, aquele monte de balela que ele costuma falar. Coloquei o vídeo, inclusive, lá no Instagram. Então tá aí uma informação urgentíssima. O Paulo Brax não é mais executivo da SAF do Vasco e o Vasco deve anunciar um executivo nos próximos dias, porque já precisa traçar um planejamento para 2024, beleza? Ontem foi um teste para cardíaco, falamos aqui, faltava 15 minutos para acabar o jogo e o Vasco estava ali praticamente entregue, né, rebaixado para a segunda divisão, porque além de ter os resultados adversos, o Bahia estava goleando em Salvador o Atlético Mineiro,
O Santos havia empatado com o Messias no segundo tempo, gol de cabeça. E aí o Vasco toma um gol do Bragantino e esse resultado rebaixava o Vasco ali, faltando 15 minutos para acabar o segundo tempo. O Bragantino foi para cima, o Bragantino tinha a bola, só que aí entrou a figura de um herói inusitado, né? Um cara que entrou no segundo tempo e já não jogava há muito tempo, que foi o Serginho Kosovo. Entrou o Serginho, entrou o Paulo Henrique, né, o PH, e do Serginho saiu a expulsão do jogador do Bragantino. Ele sai numa arrancada pelo lado esquerdo, o juiz, o Wilson Pereira, não expulsou, o VAR teve que chamar para mostrar que ele ia sair na cara do gol, junto com outro companheiro, e aí expulsa o jogador do Bragantino. O Bragantino fica com um homem a menos, e ele mesmo, em uma jogada do Paulo Henrique, o Serginho vai lá e faz o gol da vitória, se transformando aí nessa partida o herói do Vasco, como eu falei, o herói inusitado em um jogo decisivo que manteve o Vasco na primeira divisão. Depois, no pós-jogo, o Serginho falou em gratidão, falou das críticas que recebeu por ter jogado em mercados alternativos, lógico, até o apelido lá, o Kosovo, né? E, abre aspas, ele disse assim, todo mundo pode, é só acreditar, fecha aspas, para o Serginho. Sou grato, tenho que ser grato. Grato com o Vasco, que abriu as portas para mim, eu sei da responsabilidade que foi, mas eu nunca duvidei de quando eu vim, eu ia ajudar o time. Muitas vezes a gente é criticado, às vezes até sem merecer, só porque talvez a gente veio de um mercado diferente do futebol, mas Deus é fiel. E hoje ele provou, não só para mim também, como para todo mundo, que todo mundo pode nessa vida. Eu, você, todo mundo, só acreditar. Quem falou no pós-jogo também foi o atacante argentino Pablo Verratti, e ele falou do desrespeito do Soteldo ao time do Vasco da Gama. Ele disse que entende uma caneta, entende uma bicicleta, entende um drible, mas subir em cima da bola com os dois times brigando para não cair para a segunda divisão, ele não consegue entender. Ele disse que o Vasco respeitou muito os adversários e que faltou isso ao Soteldo, e que ele disse isso ao Soteldo no jogo entre Santos e Vasco, lá na Vila Belmiro. Vou deixar o Verratti dando uma resposta aí. O Verratti que subiu na bola, o Rossi subiram na bola, tudo para tirar sarro com o Soteldinho, que agora vai jogar. Eu não vou dizer que esse cara vai jogar a segunda divisão, porque agora esses caras tudo picam a mula, somem, né? E vão deixar o Santos na Série B, porque os salários são muito altos e com certeza não vão ajudar a voltar com o time para a primeira divisão. O Santos que não joga nem a Copa do Brasil e nem a Série A no ano que vem. Vou deixar o Verratti falando sobre essa situação. Eu se lo falei a Soteldo el día del jogo. Eu entendo um canho, uma caneta, como falam aqui, eu entendo uma gambeta, uma bicicleta, eu entendo todo. Eu creio que a gente não saca ventaja pisando a bola. Creio que foi uma falta de respeito a nós. Eu se lo falei, eu se lo dije en el jogo. Obviamente uno no le desea mal a nadie, pero tem que respetar. Eles en ese momento venían de muchos juegos donde sufrían derrotas, y ese juego se van a encontrar con la victoria, y me pareció de más. Porque a gente também sufría la pelea por rebaixamento. Nós sempre fomos respetuosos. Eu vou salvar a bosta desse time! O meu Pix contra a América que salvou esse lixo! Semana que vem de novo, Bragantino ganha do Vasco, eu vou pagar a porra do Pix pro gol da vitória. 50 mil pra quem fizer o gol da vitória. O Atlético Mineiro, quem fizer o gol da vitória contra o Bahia, 50 mil. Porque... Esse que você viu esbravejando aí, que salvou o Santos da queda para a segunda divisão, é o piadista Di Lopes, né, que ofereceu, disse que pagou 50 mil reais para o jogador do América venceu, fazer o gol da vitória em cima do Bahia, e depois fez aí um podcast, a mesma proposta para jogadores tanto do Bragantino quanto do
Atlético Mineiro, dizendo que ia pagar uma grana para quem fizesse o gol da vitória desses times, pois ele se ferrou. Os dois times venceram, quem caiu foi o Santos e ele jogou 50 mil reais no lixo. Isso se ele pagou o jogador, porque o jogador do América veio a público dizer que não recebeu um centavo pelo gol que fez na vitória. Então tá aí, uma pimentada a mais nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Se a soberba do Soteldo foi grande, a do humorista aí oferecendo dinheiro acabou dando errado e ele desembolsou uma grana ou jogou no lixo uma grana e ainda vai ter que ver o time jogar a Série B. Agora ele vai ter que fazer proposta de Pix para o Avaí, para o time lá da Amazônia, para os times que vão jogar a Série B, porque o Santos vai precisar de muita ajuda e de muito Pix. Para finalizar, vou deixar o técnico Ramon Dias, para mim, um dos protagonistas da permanência do Vasco na primeira divisão, depois do cenário que foi criado de terra arrasada com o Vasco quase na segunda divisão no primeiro turno, né, que era lanterna, tinha só 9 pontos, e o cara faz uma campanha que se tivesse feito ela no primeiro e segundo turno, o Vasco certamente tinha brigado por Libertadores ou por título no Campeonato Brasileiro, como brigou o Grêmio, que subiu da segunda divisão para primeiro. O Ramon Dias fala que foi um dos objetivos mais difíceis da sua carreira, né? Agradece a comissão técnica, o corpo técnico, as pessoas que trabalham com ele, aos jogadores. Então são agradecimentos do técnico Ramon Dias, que diz que já tinha vontade de vir jogar no Brasil, que acha que é um dos lugares, uma das ligas mais disputada do mundo. Veio para o Botafogo, teve problema, teve que ser internado para passar por um procedimento e acabou não treinando o Botafogo, foi o filho dele e depois demitiram. Então ele queria vir para o Brasil e achou essa oportunidade de vir treinar o Vasco, uma oportunidade bacana, um desafio complicado, difícil, mas que acabou dando certo no final. Então vou deixar o Ramon Dias para finalizar, desejando para você um dia abençoado. Curte o canal, se inscreve, fique com Deus e saudações vascaínas. Yo creo que la cosa más importante es, que quiero decir antes de contestarte la pregunta, que para mí, para mi cuerpo técnico, fue una cosa de que me pasó a lo largo de mi carrera, uno de los objetivos más difíciles que me tocó vivir. Porque también tuve la posibilidad de venir a Vasco, a Botafogo, y realmente por un problema que tuve no pude trabajar y me tuve que ir. Entonces, cuando apareció Vasco, hablé con todo mi cuerpo técnico, con Emiliano, con todo mi cuerpo técnico, y queríamos venir a Brasil. Es una liga, es la liga más importante del mundo, o es una de las ligas más importantes del mundo, y era un desafío importante, muy difícil de hacerlo, y gracias al club por haberme recibido de la manera que me recibió, y también proponernos que Vasco no iba a bajar desde el primer minuto, y por eso yo primero le tengo que agradecer a los jugadores que fueron los verdaderos protagonistas de todo esto, fueron los jugadores. Realmente ellos hicieron un clic, hicieron un cambio de mentalidad, de entrenamiento, de trabajo, de querer sobrellevarse a esa dificultad que tuvieron en la primera ronda, en la primera fase. Entonces, eso, y agradecerle también a Emiliano, a mi cuerpo técnico, que él habla muy bien el portugués, por ahí yo todavía lo tengo que aprender, pero ellos también fueron muy importantes en este último periodo,